Olá pessoal, aqui é o Peru Aqui é o Rafael VDL. e hoje iremos falar um pouco de Yu-Gi-Oh! Vamos ver se o Peru me faz acreditar no poder da amizade. A ideia que tu queria era que eu te vendesse Yu-Gi-Oh! Então, eu acho que seria melhor explicar o que é Yu-Gi-Oh! De começo. Assim, que fique bem claro que eu não sou um hater de Yu-Gi-Oh! Eu sou um ignorante de Yu-Gi-Oh! Eu vi, quando eu era criança e eu nunca me interessei em assistir. Eu achava muito interessante as batalhas, porque jogo lógico eu sempre adorei. Então, assim, mas eu nunca me apeguei à história do Yu-Gi-Oh! Eu sempre me apeguei só à parte de jogo. Dependendo da idade que você tem, a história vai parecer um pouco infantil no começo. Eu tive primeiro uma impressão com o Samurai X. Sério? Sim, eu não vi Samurai X porque, porra, tiraram o Digimon pra pôr essa merda. Entendeu? Ah, não, é um trauma, Não, né, cara? olha a minha cabeça na época, É mano. um trauma, né, cara? Então eu suponho que você, vai querer saber um pouco do que é o Yu-Gi-Oh! Antes de eu defender ele. Por favor. É que assim, quando a gente vai falar de anime, a gente tem que sempre pensar em lucratividade, né? Por exemplo, um anime que eu e você gostamos, que é o Hajime no Ippo, ele não dá muito certo, porque ele não tem lucratividade. Muito específico, não vem DVD lá no Japão, então é complicado. O Yu-Gi-Oh! É diferente, porque ele, além de ter feito muito dinheiro com mangá, com anime, ele ainda é vendido como card game, né? Então é um negócio muito lucrativo, é uma das séries mais lucrativas que tem no Japão, por incrível que pareça. Por mais que não seja muito... Não era, assim, até um tempo atrás, muito difundido aqui no Ocidente. É uma história de 1996, então é lá da velha guarda da Jump. E o mangá começou em 96 e acabou em 2004. Uma coisa que as pessoas às vezes pensam é que primeiro veio o anime e depois veio o mangá, porque ninguém nunca ouviu falar de mangá do Yu-Gi-Oh! Aqui, né? É porque isso está atrelado ao fato de que a gente cresceu assistindo na televisão. E os traços do Yu-Gi-Oh! Do anime eram muito diferentes dos traços comuns de anime. Então você via até uma coisa quase americanizada. Isso, é verdade. Então eu particularmente, quando eu era criança, eu não imaginava que o Yu-Gi-Oh! Era desenho japonês. Eu achava que era um desenho americano com traços japoneses. Isso vai ser um ponto que eu vou falar mais pra frente, a ocidentalização do Yu-Gi-Oh! E um ponto interessante pra essa dúvida que o pessoal tem sobre ter começado no mangá ou não, é que a maioria dos animes que a gente viu na Globo ou na Band lá, saiu mangá no Brasil, enquanto tava passando a história. Yu-Gi-Oh! Não. Yu-Gi-Oh! Demorou pra sair o mangá no Brasil, demorou muito. Já tinha acabado há 2 anos no Japão o mangá quando começou a sair no Brasil. Então as pessoas não fazem essa ligação de Yu-Gi-Oh! E mangá, só fazem a ligação de primeiro veio o jogo ou primeiro veio o anime. Não, na verdade primeiro veio o mangá. A primeira adaptação do Yu-Gi-Oh! Foi feita pela Toei Animation. Olha, pela Toei, cara. Então, na verdade, o começo da história do Yu-Gi-Oh! Tem 2 animes. Toei Animation, que é a que faz o Dragon Ball Super atualmente. One Piece, faz Digimon, faz Dragon Ball, todos essas shonenzeiras, a maioria é Toei Animation que faz mesmo. Então, o Yu-Gi-Oh! Começou pela Toei Animation, mas ficou meio ruim assim, ruim mesmo. O Estúdio Gallop pegou pra fazer animação e daí começou a fazer sucesso. O que a gente viu na Globo foi feito pelo Estúdio Gallop. O Toei Animation a gente não chegou no Brasil, não tem, só japonês e fansub fizeram a tradução de alguns desses episódios. E essa adaptação do mangá, ela foi feita de 2000 até setembro de 2004. Foram 224 episódios dessa primeira parte de Yu-Gi-Oh! Coisa pra caramba, hein? Isso, e então começou com o mangá, fizeram o anime e ao mesmo tempo começaram a fazer o card game. E também jogos de videogame, né? Um que foi muito sucesso quando a gente era mais novo era aquele de Play 1 lá, o Forbidden Memories. Não sei se tu chegou a jogar. Já ouvi falar, sim. Nossa, mano, era viciante demais. Todo mundo que tinha Play 1 tinha aquele jogo. E, assim, é um dos jogos que eu pego pra colocar no meu PSP e jogar, porque é viciante, cara. Viciante. É incrível como esse jogo consegue ser viciante. E é um joguinho bobinho, assim, é sensacional. E tem 100 mega pra um jogo de Play 1, é pouco, né? Pouquíssimo. O Final Fantasy IX tem 700 vezes 4, é muito mais, assim, que 100 mega. CDs, né? Vai voltando. Então, daí a história, né, do mangá e anime, ela se passa protagonizando o Yugi Moto, que é um menininho tímido, como a maioria dos animes tem. Daí ele ganha um monte de peça egípcia dourada
E só ele conseguiu montar essas peças, e é o Enigma do Milênio. Esse Enigma do Milênio, depois que ele monta, ele dá o poder de uma segunda personalidade pro Yugi, que é um cara super jogador poderoso, B10, assim. Que na verdade não tem nome, ninguém sabe onde ele é, ninguém sabe quem é esse cara direito. E o pessoal chama ele a princípio de Yami, é tipo um apelido. Yami é escuridão em japonês. É quase como um clube da luta, só que a diferença é que o Tyler Durden, o alter ego do Jack, é visível. Na verdade é bem parecido, porque os dois conversam, né? O Yugi e o Yami conversam. Que nem o Clube da Luta mesmo, eles conversam, né? O Yugi, ele era um moleque muito sozinho, ele só ficava com o vô dele lá na lojinha de jogo dele. E ele pediu pro Enigma que desse amigos pra ele. E isso é um ponto muito importante, porque os animes em geral, eles têm esse papo de amizade acima de tudo, amizade que dá poder. Poucos animes conseguem fazer esse lance de amizade sem ser uma viadagem completa, né? O One Piece é um dos poucos que consegue, porque mesmo enquanto eles são amigos, estão um metendo a porrada no outro e tal, mas o Yu-Gi-Oh!, por mais que ele pareça bobo esse negócio de amizade no começo, depois que você entende que tudo no anime é em função do Enigma do Milênio, e foi o Enigma do Milênio que deu amigos pro Yugi, dá pra entender porque os amigos dão tanto poder pro Yugi, entendeu? Como você mesmo me falou naquele duelo com o Pegasus, em que foi a amizade deles que fez o Pegasus parar de olhar as cartas, você consegue entender que é por causa do Enigma do Milênio, não por causa da amizade, entendeu? O Enigma do Milênio deu amizade pro Yugi e essa amizade deu poder pro Yugi, mas na verdade, quem deu poder foi o Enigma do Milênio. Então, por mais que seja o poder da amizade, não, é o Enigma do Milênio, é uma magia egípcia antiga. Ok, esse é um ponto importante a frisar, porque quando eu vi a luta do Pegasus com o Yugi, foi uma das poucas partes que eu acho que eu tava de férias na escola e eu podia ver. Eu me decepcionei muito com o Yugi, cara, porque eu tava achando muito foda aquela disputa. Boa, e realmente interessante, cara, inteligente. De repente vê o poder da amizade, cara. Tipo, eu não sabia desse pré, e aquilo acabou pra mim, cara. Desanimei totalmente de assistir. É assim, eu também achei muito bobinho quando eu vi. Na verdade, eu voltei a ver Yu-Gi-Oh! Há alguns dias atrás, e eu achava muito bobinho algumas coisas no começo do anime, na saga que passou na Globo. Eram realmente bobas. Mas depois você faz essas ligações e você entende que realmente faz algum sentido. Mas sim, é muito interessante. É bobinho, algumas coisas realmente são bobinhas, mas o anime começa a ficar sério depois dessa primeira saga. Esse é o prelúdio da história, né? Eu te dei um prelúdio da história. Agora eu posso falar um pouquinho da produção do anime, que o autor, o Kazuki Takahashi, que tá ganhando dinheiro pra caramba, ele primeiramente queria criar um mangá de terror. Mas a gente sabe que mangá de terror não faz assim muito sucesso na Shonen Jump, tem poucos, né? Só que esses elementos de terror, eles iriam influenciar muito na história. Assim, a Shonen Jump não ia pegar, a história que ele tinha em mente não ia dar certo, então ele decidiu usar batalhas, né, que é o que a Shonen Jump tem de melhor, como o tema principal, só que em vez de ele usar batalhas do mundo real, ele criou no mundo virtual, que seria o mundo do card game mesmo. Porque assim, eu posso estar enganado que eu não assisti o início, mas aquilo tudo é um holograma. Sim, no começo são tudo hologramas. Teoricamente falando, é uma coisa possível. Você ter cards com chips, você tem uma plataforma que cria um holograma. Sim, com um pouquinho mais de tecnologia, sem dúvida. Sim, não é uma coisa tão fora da realidade, né? Uma coisa assim que a gente possa pensar que nunca vai existir. Até então, não é, tirando a parte mística do desenho, que misticismo num anime, num desenho, numa história, eu acho muito plausível, não é fora da realidade. Sim, sem dúvida. Essa é a ideia que ele teve no começo, e como a maioria dos mangás da Shonen Jump era pra ser apenas um one shot, né? Muitos mangás têm um capítulo só e nunca mais aparece na Shonen Jump. Mas o pessoal gostou tanto dessa primeira história que ele mandou pra Shonen Jump, que no começo nem se chamava Yu-Gi-Oh!, se chamava Magic and Wizards, pra fazer essa ligação com o Magic the Gathering, o card game mais jogado do mundo e tal, que foi a influência pra Yu-Gi-Oh! Daí o pessoal continuou pedindo, faz mais essa história aí, daí ele fez a série Yu-Gi-Oh! Então, desde o começo, assim, a ideia do cara deu muito certo lá no Japão.
Um negócio que eu acho que o pessoal queria. Um tipo de colecionável, né? O primeiro colecionável a ver com o anime foi praticamente... Não foi, na verdade, nem anime, né? Primeiro veio o jogo, que foi Pokémon. Então, o que veio de mangá, eu acho que o primeiro colecionável é Yu-Gi-Oh! Mesmo. Eu não conheço nada antes. Pois é. Se é de 96, o mangá. É Pokémon, que é o primeiro colecionável mesmo, assim, de cultura pop japonesa, de 95, se eu não me engano. Porque não tinha nada direto. O que você tinha era action figures, né? Mas isso aí você tem desde os prelúdios aí. Isso não é colecionável porque não tem um espaço amostral, né? A gente pode chamar assim. Tipo, colecionável, o cara, vou fazer mais ali do Goku, fazendo uma Genkidama diferente agora, entendeu? Mas Yu-Gi-Oh! Não, tem determinadas cartas que você coleciona elas. Esse Takahashi, ele sempre foi muito influenciado por RPGs, os role-playing games, né? Dungeons & Dragons, coisas do gênero. Ele quis colocar esse tipo de coisa na história, né? Que foi na forma dos monstros, né? Tem muitos monstros com ideias medievais, ideias de mago, dragões, coisas assim. Você consegue ver esses elementos do mundo do Tolkien e do Dungeons & Dragons na história de Yu-Gi-Oh! E muito do que o Yugi Moto era, você consegue ver na história de vida do próprio autor. Ele também era um guri que gostava... O autor era um cara que gostava de jogos, que se preocupava com a amizade, mesmo sem ter muitas e tal. Ele era um nerdzinho fechado. Nerdzinho. E esse lance de amizade, como em muitos outros mangás e animes da Shonen, da Toei, ele tem muito a ver com a história de Yu-Gi-Oh! Porque até os próprios nomes em japonês têm a ver com amizade. Por exemplo, o principal amigo do Yugi na história, que é o Jonoshi em japonês, que é chamado de Joy, o loirinho, na versão ocidentalizada, significa amizade. Então, a amizade é o cerne da história, assim, junto com o Enigma do Milênio. Entendi. Então, no caso, como é que é o nome desse artefato? O Enigma do Milênio. O Enigma do Milênio, ele não criou amigos, ele fez com que o destino cruzasse o caminho dos dois. Isso. Ah, tá. Isso. É como se o Enigma do Milênio soubesse, preciso de amigos, que é algo que ele quer e algo que pode me ajudar pra minha missão. Saquei. Tem esse ponto da amizade aí, e é bom frisar sempre que o autor ele nunca planejou que se tornasse realmente um card game como é hoje no mundo todo. A ideia era sobre amizade, né, batalhas e amizade, e o que veio depois, os spin-offs, né, que é anime e card game, jogos de videogame, não estava na mente dele. Então, uma coisa que eu pensava é que primeiro veio o jogo e depois o anime, mas não. O autor desde o começo só queria fazer um mangá mesmo, e acabou crescendo demais. Bem, eu não sei, aí na tua cidade era até menor que a minha, né? O pessoal dizia que era muita coisa do capeta, porque tinha muita coisa de ocultismo na história do Yu-Gi-Oh!, né? E você tinha toda uma... É que assim, né, cara? Principalmente porque tinha uma série de imagens que remetiam ao demônio, então... Sim, invocações e coisas do gênero, assim. Não, mas isso foi nacional, cara. Tinha programas de televisão totalmente tendenciosos que pregavam que Yu-Gi-Oh! Era coisa do capeta. Cara, demais. Eu vou te contar uma história minha. E lá na minha escola, eu era de uma escola assim, bem pobre lá de Joinville, né? Zona Sul é a piorzinha. Daí, a gente não tinha as cartinhas de verdade, então a gente fazia no papelão as cartinhas, assim, bem humildade mesmo, bem coisinha de criança. Desenhava as cartinhas que queria no papelão e jogava com os amigos. Daí a gente fez um torneio da escola toda, e eu ganhei esse torneio. E o meu deck era, minha preciosidade. Ficava ali junto com a minha revista, que hoje tá custando R$200 no Mercado Livre. Era uma revista de colecionador. Na época eu paguei 5 pila, hoje tá custando 200. E eu amava Yu-Gi-Oh, cara. Nossa, amava. E daí, minha mãe odiava que eu visse aquilo, porque alguma mãe falou pra ela que era do capeta e tal. Daí certo dia, de noite, assim, eu já tava indo dormir, minha mãe mandou ver o programa do Leão. Sabe aquele Leão, aquele gordo filho da puta? Gilberto Barros. Isso, Gilberto Barros, acho que tá na Band. Leão do Brasil, cara. Puta que pariu. Daí foi um cara lá, um padre, dizer que era coisa do capeta, e daí um outro cara lá falou que não era, e tudo mais. Daí minha mãe mandou jogar fora o deck. Eu joguei fora o meu deck. Tudo bem, ninguém tava mais jogando na escola, mas eu tinha minha revista porque tinha dicas do Yu-Gi-Oh! De Play 1. Eu usava aquela revista. Daí um dia minha mãe ficou tão puta comigo por alguma coisa que eu não sei que rasgou minha revista, cara. Tipo, pra ver como essa ideia de demonizar o que vem do Japão era muito presente na nossa infância, né? Sim. Era bastante, né? Ridículo. Era bastante. Ridículo. A gente tava no início, na verdade a gente pegou essa época toda, foi o início da internet.
Então era uma época em que era normal você ainda se basear muito pelo que se passava na televisão. Hoje não. Hoje você vender uma ideia dessa é mais difícil. Mas até um tempo, porque hoje na internet tem toda uma série. Hoje é muito mais fácil eu comentar sobre um assunto, mas até, sei lá, isso tá falando aí deve ser que 2004, 2003. E a geração anterior à nossa se baseava muito pelo que era falado na televisão. Então, se falavam que era coisa do demônio, todo mundo aceitava. Sim, sim. Era foda, cara. Na verdade, até muito ainda se diz contra essas coisas que vêm do Japão, mas felizmente tá diminuindo, né? É importante citar que não existe só uma história do Yu-Gi-Oh! Existem algumas histórias do Yu-Gi-Oh! Tem esse Yu-Gi-Oh! Que a gente viu na Globo, que é o mais conhecido até hoje, do moleque de cabelo amarelo, meio roxo. Tem o Yu-Gi-Oh! GX, tem o Yu-Gi-Oh! 5D, tem o Yu-Gi-Oh! Zexal, e tem o Yu-Gi-Oh! Arc V, e também tem o Yu-Gi-Oh! Vrains. Mas esses são com outros protagonistas, cartas com estilos totalmente diferentes. Então, o pessoal mais das antigas curte só a primeira série mesmo. É o que passava na TV aberta, né? A gente tem essa nostalgia aí, mas eu particularmente gosto do plot da primeira só, as outras me parecem meio bobas demais, assim. Eu não conheço muito, mas é o que dá a impressão de que a pessoa, o autor, na época, se focou muito mais... O autor, digo, não da primeira, das gerais. Se focaram muito mais nas disputas do que na história. Então você tem uma infantilização da história, não é nem porque eles quiseram deixar infantil, porque eles cagaram e andaram pra história. O que interessava, isso, na verdade, eram as batalhas, né? Isso, virou tipo um Pokémon, assim. Isso. Sabe, a personalidade do cara principal é igual a do Ash, um guri sem personalidade nenhuma, assim, que só faz a história correr, sabe? E o primeiro Yugi, ele tinha uma certa personalidade, ele era um moleque tenso, e daí vinha o cara que era uma personalidade completamente diferente dentro do próprio protagonista, então tinha isso, eram dois protagonistas, mas depois virou um guri bobo, assim, sabe? Tu via personalidade só nos coadjuvantes. Depois que começou o mangá e assim o anime, eles já trataram de fazer o card game do Yu-Gi-Oh! Que hoje é o segundo card game mais jogado do mundo, só perdendo pra Magic, ganha de Pokémon. E me arrisco a dizer que logo, em questão financeira, o card game do Yu-Gi-Oh! Vai ser maior, por causa de um jogo que saiu há pouco tempo atrás online, que já é um dos maiores jogos online da história e um dos aplicativos mais baixados da história também, então com certeza vai crescer demais. No Guinness diz que o Yu-Gi-Oh! É o mais vendido, mas a gente vê assim, né, entre amigos, na internet, que Magic é mais jogado que o Yu-Gi-Oh! Tem mais? Magic é saudosista, e Magic não tem um produto direto ligado. Magic, né, Yu-Gi-Oh! Tem um desenho, tem uma franquia, tem uma história por trás. O Magic é só o jogo de carta. É um nicho bem fechado, né, o Magic. Yu-Gi-Oh! É mais aberto. Dizem que até 2008, quando foi adicionado no Guinness Book, com 10 anos de Yu-Gi-Oh! Foram mais de 22 bilhões e meio de cartas feitos. Aqui diz que 31 de março de 2011 a Konami vendeu mais de 25 milhões de cartões desde 99. Então é muita coisa, entendeu? São números absurdos para um jogo. Sim. Bem, e até há pouco tempo atrás não tinha o jogo online, né? Então com o jogo online, nossa, eu que gosto de Yu-Gi-Oh! Há mais de 10 anos, se você... Ó, eu tô tentando te vender o peixe de Yu-Gi-Oh! Mas se tu não quer gastar dinheiro, talvez tome cuidado. Não, aí é que tá, cara. Primeira regra pra mim, pra jogo se eu tiver que gastar mais do que 10 reais, eu não pego. Dota foi o único jogo que eu gastei, de fato. Eu comprei Mortal Kombat 9 pra versão PC, em promoção, que tava 7 reais, e Assassin's Creed 1, que também tava em promoção pra PC na Steam. O que tu gastou com Dota, mano? Cara, vestimenta. Nossa! Mas eu joguei 10 reais, cara. Que inútil. É só isso que você gasta, né, cara? Que nem League of Legends. No Mas LoL também. Eu joguei 10 pilas, sabe por quê? Porque tem um personagem chamado Keeper of the Light, Exalor. E ele, cara, ele é um Gandalf meia boca, entendeu? Ele é assim, a aparência dele lembra muito a do Gandalf do Senhor dos Anéis. Só que tinha um
um packet dele, cara, de roupa, ele ficava igual o Gandalf. Eu tinha que comprar. Entendo, né? Mas gastar com roupinha é foda. Eu gastei R$7 só. Eu achei ele muito foda. Mas agora vamos voltar aí Yu-Gi-Oh! Aí. Tá, como a gente tá falando da história, assim... Na verdade, a gente tá falando da franquia toda, mas eu quero focar agora na história, né? Eu introduzi lá a história, que é baseada em amizade, né? Foquei bem esse ponto. E a história, o canônico dela, né? O que não envolve os fillers, ela é baseada em 3 sagas. A primeira, que é a Ilha dos Duelos lá, que o grande chefão é o Pegasus, que passou na Globo inteira e tal. A segunda parte é a Cidade do Duelo, que é onde começa a se explicar um pouco do misticismo por trás de Yu-Gi-Oh! Porque na primeira na série você vê o Olho do Milênio, você vê o Enigma do Milênio, você vê o Anel do Milênio do Bakura. Você percebe que tem alguma coisa a ver com o misticismo Egito, mas não tá explicado por quê, tá muito assim por trás. Do nada aparece um moleque do Egito com uma chave no pescoço, e você não sabe o que é isso. Daí na segunda temporada explica o que é isso. Então o Yu-Gi-Oh! É uma história muito fechada, que é difícil você ver nos animes de hoje em dia. Nos animes de hoje em dia a história vai correndo assim, se está vendendo faz mais, enrola linguiça. O próprio canônico parece filler. Yu-Gi-Oh! Não, Yu-Gi-Oh! É fechadinho. Uma das poucas histórias fechadinhas que eu vi, cara. E então a primeira história ela parece meio boba, porque é pra introduzir o que é Yu-Gi-Oh! O que é baseado em... que o autor queria, né? Amizade e tal. Como ele viu que dava pra pegar um pouco mais a sério, a segunda temporada é super séria, velho. Nossa, a segunda temporada, tipo, é emoção, é amizade, mas é seriedade, assim, tipo, os caras quase morrem e tal. Tu vê eles perdendo mesmo, sabe? Tu vê os principais se ferrando. Que é difícil você ver num anime hoje em dia, assim, que os principais nunca se ferram, né? Ninguém morre. Lá não, lá os caras se ferram mesmo. Por mais que seja um jogo de carta, ele consegue passar a sensação de perda pra você, sabe? E daí na segunda temporada eles começam a explicar um pouco do que é esse lance do Egito, começam a mostrar que existe uma história de fundo, sabe? Uma coisa que eu acho que nós dois gostamos do Final Fantasy VII é que tem uma história de fundo que dá base a toda a história, né? Que é a história do Zack. Sim. E o Yu-Gi-Oh! Tem isso. O Yu-Gi-Oh! Tem isso também. É muito interessante. Daí eles explicam um pouco disso. E a terceira temporada é a explicação total disso. E é o maior plot twist que eu já vi num anime até hoje. Na boa. A gente falou hoje de Clube da Luta. Tem um plot twist. Sim. O moleque lá era ele mesmo, né? O Tyler era o próprio principal, era o próprio Jack. Tem um plot twist que nem esse, maior que esse, na verdade, não tem nada a ver com esse, e é maior que esse, no Yu-Gi-Oh! E, ao mesmo tempo, ele explica todo o lance do Egito Antigo. A história se conclui na terceira temporada, no terceiro ato. E os fillers, eu particularmente só vi um deles, e não são ruins. Eles fecham a história nos seus personagens coadjuvantes, eles explicam algumas coisas dos coadjuvantes e também focam no Kaiba, que é o antagonista da história, né? Sim, parece o Kira do Death Note. Kira, o Sasuke e tal. São fisicamente falando, ele parece muito Kira. Ah, sim, ele parece Kira fisicamente, sim, o desenho dele. E daí é isso, cara. Eu particularmente só vi a história canônica do mangá, mas muito legal. O Yu-Gi-Oh! Foi um dos animes, uma das franquias japonesas que mais sofreu censura, porque pelo fato de ele envolver misticismo, alguns elementos que os ocidentais não sabem lidar muito bem, que é essa questão de demônios, satanização da igreja católica e tal, elas foram censuradas. Algumas cartas que mostram cruzes, que mostram demônios, que mostram armas, foram censuradas, e para tentar ocidentalizar, mas o que mais me frustra é a questão dos nomes. Muitos nomes, por serem japoneses, né, foram traduzidos para nomes ocidentais, assim, por exemplo, o Jonoshi, que significa amizade em japonês, mudou para Joy na versão ocidental. A Mai também tem um nome americano, japonês, e fica ocidentalizado com Valentine. Entre outras coisas, assim, a gente vê... Até mesmo a cor dos personagens foi mudada. Tem muitos personagens que vieram do Egito que ficaram mais brancos. Coisas esquisitas, assim.
existia uma época em que desenhos japoneses eram extremamente populares ao ponto de empresas americanas fazerem desenhos estilo japonês, né? Samurai Jack, Avatar é estadunidense, mas os traços são completamente da Coreia, né, na verdade. Mega Man foi feito mas com japoneses também pra poder entender, então. Mega Man, que também é o desenho que passava na... Americano, mas com traços japoneses, até contrataram o japonês pra ajudar. Isso, e eu achava que era um desses, então eu falava, isso não é desenho japonês, isso é um desenho americano, Mas é, sim. Então foi muito ocidentalizado e muitos cortes também na série, coisas que... A pouca violência tem no Yu-Gi-Oh! A série, né, o anime, ela foi cortada na versão ocidental. Tem uma tem uma cena muito famosa que é mais ou menos assim, como humilhar alguém. Daí o Yugi fazendo uma jogada em que a carta ela é usada e ela volta pra mão dele, daí ele pode usar de volta, ele volta pra mão dele, pode usar de volta. E cada vez que ele usa, o personagem, o jogador que tá contra ele sofre dor no corpo. E daí ele fica sofrendo pra caramba ali, sabe? E essa cena foi cortada na versão americana, uma das poucas cenas de violência física. Que da hora. Pois é, então eu acho bem legal assistir na versão japonesa, né? Muito legal. Por mais que a dublagem seja excelente, a dublagem brasileira é excelente, sensacional. O Yugi e a Teia são as duas melhores dublagens brasileiras que eu vi até hoje, na boa. E é isso, eu acho que de ocidentalização é o que eu posso falar. E agora, focando nos spin-offs mais famosos, que são os jogos e o card game. Bem, card game eu já falei, vendido pra caramba. Até hoje estão lançando novos boosters, novos packs. A estratégia do jogo vem evoluindo, sabe? Eu não sei como é Magic, mas me parece que é uma estratégia fechada há anos. O Yu-Gi-Oh! Não. O Yu-Gi-Oh! Ele tá sempre evoluindo, tá? À medida que você vai encontrando falhas, você vai sanando essas falhas. Isso, exatamente. O metagame, que é como o jogo é melhor jogado, ele sempre vai mudando. Hoje eu posso estar jogando Yu-Gi-Oh! Meu deck ser super forte, mas daqui a algum tempo eles percebem, esse deck tá ganhando de todo mundo, então é melhor a gente mudar determinado ponto na forma de jogar, e daí o jogo vai equilibrar um pouco mais. É que nem acontece com o League of Legends, por exemplo. Exatamente isso que eu ia falar. É mais ou menos isso quanto acontece em MOBA. MOBA é assim. O personagem está muito forte. Vamos adequar. Sim. Vamos fazer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que é o normal, cara, porque é um jogo de aleatoriedade. RNG. E se um jogo desse tem um desequilíbrio, ele tem que ser sanado, cara. Senão ele vira injusto. E esse é um ponto legal do Yugi, porque um deck barato pode ganhar. Agora, Magic, se tu não gastar 3 mil reais num deck, tu nem começa a jogar torneio, entendeu? Só perder de tempo. Yu-Gi-Oh! Com deck barato, tu consegue fazer muita coisa. O Yu-Gi-Oh! Ele é mais equilibrado, né? Sim, nossa. Ele é mais acessível também. Sem dúvida. Yu-Gi-Oh!, na minha opinião, é um jogo muito mais vendável, com mais possibilidade de ser popular do que Magic. E é isso aí, cara. O que eu posso falar do card game é isso. O que eu posso dizer que Yu-Gi-Oh! Ele tá sempre evoluindo, e a evolução final, que fez um monte de gente que não tava assim, né, seguindo a evolução, ultimamente voltar, eu sou um exemplo, é o jogo online de Yu-Gi-Oh! Que saiu pra celular. E muita gente gastando dinheiro com isso. O jogo evoluiu para só gastou 10 reais, né? Só. O jogo evoluiu para ser um jogo dinâmico para celular, porque devido ao fato de ser card game, ele pode se delongar, mas eles fizeram de uma forma que é dinâmico para celular. Então, 30 milhões de jogadores, as ranqueadas super disputadas, tem tudo para ser uma das coisas grandes do ano sobre a cultura pop. Então, se for para tu voltar a ver Yu-Gi-Oh!, essa é a hora, velho. Tá, deixa eu perguntar, a história do anime é fechada? Totalmente fechado. Só pra encerrar, tua visão atual de Yu-Gi-Oh! É diferente da visão que você tinha quando você assistia na televisão? Totalmente diferente. A partir do momento que você vê sem censura, que você tem uma ideia mais adulta sobre a história, que você tem uma ideia que a história é fechada e todas as pontas soltas vão ser explicadas, Yu-Gi-Oh! Se torna dos melhores animes que eu já vi. Beleza, eu vou tentar ver alguma coisa, né? Eu ainda vou tentar obliterar da minha cabeça a história do poder da amizade, mas... Psicoadapte ela na sua cabeça, entendendo que o poder da amizade está totalmente ligado com o cerne do anime, que é o Enigma do Milênio. A hora que tu entender isso, vai deixar de ser bobo. Será? Te garanto, cara. Então beleza, eu vou me empenhar em um dia assistir. Você sabe que o meu problema de ansiedade é foda, então se eu for começar a assistir, eu tô fudido. Não, sem dúvida.
Eu acho que é melhor agora a gente falar sobre aquele subproduto do Yu-Gi-Oh! Que saiu depois, que eu acho muito superior ao Yu-Gi-Oh! As técnicas, as lutas, que é o Beyblade. Beyblade, vai se foder, rapaz.